Você não passa de uma empregada ordinária que enganou meu filho. Pegue suas coisas e sai da minha casa agora, sua piranha! As palavras ecoaram pela sala de jantar da mansão, na frente de 15 convidados da alta sociedade paulistana. Marina sentiu as lágrimas queimarem, mas não iam cair, não na frente daquela mulher, não depois de 8 anos aguentando. Heloísa Almeida Rocha, a matriarca da família, apontava o dedo com um anel de diamante de 20 quilates brilhando sob o lustre de cristal. Seu rosto estava vermelho de ódio. Felipe, o marido de Marina, abaixou a cabeça, como sempre fazia, como sempre fez. Você consegue imaginar ser humilhada na frente de todo mundo pela própria sogra, sendo tratada como lixo mesmo sendo esposa do filho dela e mãe do neto? Parece coisa de novela, mas essa história aconteceu de verdade em São Paulo, no ano de 2015. E o que essa empregada doméstica descobriu escondido naquela mansão foi tão chocante que destruiu completamente o império de uma das famílias mais poderosas do Brasil. Antes de continuar, já curte o vídeo e se inscreve no canal, porque o final dessa história vai te deixar de boca aberta. O segredo que Marina encontrou estava guardado há mais de 30 anos e quando veio à tona, nada mais foi como antes. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde essas histórias emocionantes estão chegando. Para entender como chegamos até aquele momento terrível na sala de jantar, precisamos voltar no tempo. Precisamos conhecer Marina desde o começo, quando ela ainda era uma menina cheia de sonhos, antes de tudo desmoronar e depois se reconstruir de um jeito que ninguém imaginava ser possível. Era o ano de 1985 quando Marina Silva nasceu numa favela da zona sul de São Paulo. A mãe dela, Dona Conceição, trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para sustentar a filha sozinha. O pai tinha ido embora antes mesmo de Marina nascer, deixando Conceição grávida e sem nenhum centavo. A vida não era fácil, mas Conceição fez de tudo para dar dignidade à filha. Marina cresceu vendo a mãe sair de madrugada e voltar de noite, com as mãos rachadas de tanto produto de limpeza, as costas doendo de tanto esfregar chão, mas sempre com um sorriso no rosto quando olhava para a menina. Marina foi uma criança esperta. Ela estudou numa escola pública do bairro, tirava notas boas, prestava atenção nas aulas. Conceição tinha um sonho, ver a filha se formar, conseguir um emprego de escritório, ter uma vida melhor do que a dela. Mas a vida tinha outros planos. Quando Marina completou 15 anos, Conceição descobriu um câncer. Foi tudo muito rápido. Os médicos falaram que era grave, que precisava de tratamento urgente. Mas pelo Sistema Único de Saúde a fila de espera era enorme. Conceição tentou esperar, mas a doença não deu tempo. Em 6 meses, ela estava tão fraca que mal conseguia sair da cama. Marina largou a escola para cuidar da mãe. Ela tinha apenas 16 anos. Foi nessa época que Marina começou a trabalhar como doméstica para conseguir pagar os remédios que a mãe precisava. Ela acordava às 5 da manhã, cuidava de Conceição, dava os remédios, deixava a comida pronta e saía correndo para pegar 2 ônibus até a casa onde trabalhava. Voltava às 6 da tarde, cansada, com os pés inchados, mas ainda precisava cuidar da mãe, fazer comida, limpar a casa pequena onde moravam. Marina não reclamava. Ela amava a mãe mais do que tudo no mundo. Faria qualquer coisa para mantê-la viva e confortável. Mas não foi suficiente. Conceição morreu 3 meses antes de Marina completar 17 anos. Foi numa madrugada de julho, com Marina segurando a mão dela. As últimas palavras de Conceição foram para a filha ser forte, estudar quando pudesse, nunca baixar a cabeça para ninguém, sempre manter a dignidade. Marina prometeu. Chorou tanto naquela noite que achou que as lágrimas nunca iam parar. Mas pararam, porque a vida não espera. No dia seguinte ao enterro, Marina precisou voltar ao trabalho. Não tinha ninguém para ajudar. Não tinha família. Não tinha dinheiro guardado. Era ela sozinha contra o mundo. Marina continuou trabalhando como doméstica. Ela tinha habilidade para o trabalho. Era organizada, cuidadosa, não quebrava as coisas, não roubava nada, era educada. As patroas gostavam dela. Com o tempo ela conseguiu trabalhos melhores, em casas maiores, de famílias mais ricas. Ela guardava cada centavo que podia. Morava num quartinho alugado minúsculo. Comia o mínimo possível. Tudo para juntar dinheiro. Marina tinha um plano: voltar a estudar, terminar o ensino médio, fazer um curso técnico, talvez conseguir algo melhor do que limpar a casa dos outros. Não que ela tivesse vergonha do trabalho.
Pelo contrário, ela sabia que trabalho honesto sempre merece respeito. Mas Marina queria mais. Queria realizar o sonho que a mãe teve para ela. Foi no ano de 2006 que tudo mudou. Marina tinha 21 anos e estava trabalhando numa festa de casamento como garçonete temporária para ganhar um dinheiro extra. A festa era enorme, cheia de gente rica, num salão luxuoso. Marina servia os convidados com educação, sempre sorrindo, sempre prestativa. Foi quando ela esbarrou sem querer num rapaz alto, derrubando um pouco de champanhe no terno dele. Marina ficou apavorada. Começou a se desculpar desesperada. Pegou um guardanapo para limpar. Mas o rapaz sorriu. Disse que não tinha problema, que foi sem querer, que ela não precisava ficar nervosa. O rapaz era Felipe Almeida Rocha. Ele tinha 23 anos, era o filho caçula de uma das famílias mais ricas de São Paulo. A família Almeida Rocha tinha fortuna estimada em bilhões de reais. Eles eram donos de construtoras, incorporadoras, fazendas, empresas de importação e exportação. O nome Almeida Rocha estava em prédios, shoppings, empreendimentos por todo o país. Felipe era bonito, educado, simpático. Ele puxou conversa com Marina. Perguntou o nome dela, há quanto tempo trabalhava ali, se ela estudava. Marina respondeu com timidez, mas foi honesta. Contou que tinha parado de estudar para cuidar da mãe doente, que estava juntando dinheiro para voltar. Felipe ficou tocado pela história. Ele era diferente do resto da família. Enquanto os irmãos e os pais eram arrogantes, orgulhosos da riqueza, Felipe sempre foi mais sensível. Ele tinha estudado fora do país, visto outras realidades, desenvolvido uma consciência social que a família não aprovava. Felipe pediu o número de telefone de Marina. Ela ficou surpresa, achou que ele estava só sendo educado, que nunca ia ligar, mas ligou. 2 dias depois, Felipe ligou e chamou Marina para tomar um café. Marina ficou confusa, porque um rapaz rico, bonito, de família tradicional, estava interessado nela, uma empregada doméstica sem estudo. Ela desconfiou no começo, achou que ele só queria se aproveitar dela, que ia tentar algo e depois sumir, mas Felipe foi respeitoso. Ele conversou, perguntou sobre a vida dela, contou sobre a própria vida. Eles começaram a se encontrar. Foram ao cinema, ao parque, a lugares simples. Felipe nunca demonstrou vergonha de estar com Marina. Ele pagava tudo, mas sem fazer questão disso, sem humilhar, sem deixar claro a diferença de classe entre os dois. Com o tempo, Marina se apaixonou. Ela tentou lutar contra isso. Sabia que aquilo não ia dar certo, que eles eram de mundos diferentes, mas não conseguiu. Felipe também se apaixonou. Ele via em Marina algo que nunca tinha visto nas mulheres ricas do círculo social dele. Verdade. Marina era real, honesta, trabalhadora, batalhadora. Ela não estava interessada no dinheiro dele. Na verdade, ficava até desconfortável quando Felipe queria dar presentes caros. Marina só queria a companhia dele, a conversa, o carinho. Eles namoraram por 1 ano escondido. Felipe não contou para a família porque sabia que não iam aprovar. A matriarca da família, Heloísa Almeida Rocha, era uma mulher dura, conservadora, obcecada com status social e aparências. Para ela, os filhos precisavam casar com pessoas do mesmo nível, de famílias tradicionais, com sobrenomes importantes. Quando Felipe finalmente contou que estava namorando uma empregada doméstica, a reação foi pior do que ele imaginava. Heloísa surtou. Ela gritou, chamou Marina de interesseira, de caçadora de fortunas, de aproveitadora. Disse que aquela menina só queria dar o golpe da barriga para garantir uma pensão. Proibiu Felipe de continuar vendo Marina. Ameaçou deserdar o filho se ele não terminasse aquele relacionamento ridículo imediatamente. O pai de Felipe, Roberto Almeida Rocha, ficou do lado da esposa. Ele era um homem frio, calculista que via tudo na vida como negócio. Para ele, casamento era união de patrimônios, não amor. Os irmãos de Felipe também zombaram dele. Disseram que ele estava fazendo o papel de idiota, que a menina só estava usando ele. Mas Felipe não desistiu. Ele tinha 24 anos e pela primeira vez na vida estava enfrentando a família. Ele continuou vendo Marina escondido, até que Marina descobriu que estava grávida. Foi um choque para os dois. Eles estavam juntos há 1 ano e meio, mas não estavam planejando ter um filho tão cedo. Marina entrou em pânico. Ela sabia que agora a família de Felipe ia pensar exatamente o que Heloísa já tinha dito, que ela tinha armado uma gravidez de propósito. Quando Felipe contou para a família que Marina estava grávida, o inferno desceu na casa dos Almeida Rocha. Heloísa acusou Marina de ter sabotado os preservativos, de ter planejado tudo para prender o filho. Ela exigiu teste de DNA, disse que não acreditava que o filho fosse de Felipe. Roberto foi ainda mais cruel.
Ele ofereceu dinheiro para Marina fazer um aborto e desaparecer da vida do filho deles. Ofereceu uma quantia grande suficiente para Marina viver anos sem trabalhar. Mas Marina recusou. Ela disse que não ia matar o próprio filho por dinheiro e que não ia desaparecer só porque eles mandavam. Felipe tomou uma decisão, ia casar com Marina, com ou sem a aprovação da família. Heloísa fez uma última tentativa. Ela chamou Marina para uma reunião na mansão. Foi a primeira vez que Marina entrou naquela casa enorme, cheia de mármore, obras de arte e lustres de cristal. Heloísa estava sentada numa poltrona cara, rodeada pelos outros filhos e pelo marido. Ela olhou para Marina com nojo. Fez uma proposta. 500 mil reais para Marina sumir, abortar o bebê e nunca mais aparecer na frente de Felipe. Marina olhou nos olhos daquela mulher e disse não. O casamento aconteceu no ano de 2008. Foi simples no cartório, sem festa, sem família. Só Marina, Felipe e 2 testemunhas que Felipe conseguiu. Heloísa não foi. Nenhum membro da família Almeida Rocha compareceu. Felipe foi deserdado oficialmente. O pai tirou ele da empresa familiar, cortou o cartão de crédito, a mesada, tudo. Felipe e Marina foram morar num apartamento pequeno que Felipe conseguiu alugar com o dinheiro que tinha guardado. Ele arrumou um emprego numa empresa de arquitetura. Ganhava bem, mas nada comparado ao que tinha antes. Marina continuou trabalhando como doméstica até o barrigão não permitir mais. O filho deles nasceu em setembro de 2008. Um menino saudável que eles chamaram de Gabriel. Marina estava radiante. Finalmente tinha uma família. Felipe também estava feliz, mas preocupado. O dinheiro estava apertado. Com o bebê as despesas aumentaram. Marina não podia trabalhar porque precisava cuidar de Gabriel. Felipe fazia horas extras, pegava trabalhos extras de freelancer, mas não era suficiente. Eles começaram a atrasar o aluguel. Foi quando Heloísa apareceu. 3 meses após o nascimento de Gabriel, ela apareceu na porta do apartamento sem avisar. Olhou para o neto no colo de Marina. Pela primeira vez, sua expressão amoleceu. Ela pediu para pegar o bebê. Marina, com medo, mas também com pena, deixou. Heloísa segurou Gabriel e algo mudou no rosto dela. Ela começou a chorar. Disse que aquele era o primeiro neto dela, que ela tinha errado, que queria conhecer o menino. Felipe ficou desconfiado, mas também estava cansado de brigar com a mãe. Heloísa fez uma proposta. Felipe voltaria a trabalhar na empresa familiar. Teria um salário excelente. Voltaria a ter todos os benefícios. Em troca, eles precisavam morar na mansão com ela. Disse que a casa era enorme, que eles teriam privacidade, que ela queria ajudar a criar o neto. Felipe olhou para Marina. Ele sabia que ela ia odiar aquilo, mas também sabia que eles estavam afundados em dívidas. Marina não queria aceitar. Seu instinto gritava que aquilo era uma armadilha. Mas ela olhou para Gabriel, para Felipe cansado e derrotado, e concordou. A mudança para a mansão aconteceu em janeiro de 2009. Marina tinha 23 anos e estava prestes a descobrir que o inferno pode ser um lugar luxuoso, com lustres de cristal e pisos de mármore. A mudança para a mansão dos Almeida Rocha foi como entrar numa prisão de luxo. Marina percebeu isso nos primeiros dias. Heloísa deu a eles uma suíte no 2º andar, longe dos quartos principais. Era um quarto bonito e espaçoso, com banheiro privativo, mas Marina sentia que era proposital. Eles estavam na casa, mas separados. Heloísa queria o neto por perto, mas não queria conviver com a nora. As regras começaram a aparecer logo na primeira semana. Heloísa disse que não queria que Marina ficasse circulando pela casa quando tinha visitas. Disse que Marina precisava se vestir de forma apropriada, nada de roupas muito simples ou velhas. Comprou roupas para Marina, mas sempre com um comentário maldoso sobre como ela não tinha noção de moda. Heloísa também assumiu o controle sobre Gabriel. Ela contratou uma babacara, dizendo que Marina não tinha experiência suficiente para cuidar direito do bebê sozinha. Toda vez que Marina ia pegar o filho, Heloísa ou a babá apareciam dizendo que ele precisava dormir, mamar, trocar fralda, sempre tirando o menino dos braços dela. Felipe via tudo acontecendo, mas não fazia nada. Ele estava trabalhando 12, 14 horas por dia na empresa do pai. Roberto colocou Felipe para trabalhar no setor mais difícil, fazendo as tarefas mais chatas, provando o tempo todo que ele precisava merecer estar ali. Felipe chegava em casa exausto, sem energia para brigar com a mãe. Ele pedia para Marina ter paciência, dizia que as coisas iam melhorar, que eles só precisavam aguentar um pouco, mas não melhorou. Piorou. Heloísa começou a tratar Marina como empregada na frente dos outros. Quando tinha visitas, ela pedia para Marina buscar coisas, servir café, como se ela fosse funcionária da casa. Marina tentava manter a dignidade. Ela fazia o que era pedido, mas por dentro estava morrendo de humilhação.
As amigas de Heloísa olhavam para Marina com pena ou com desprezo. Elas sabiam que aquela moça era a esposa do filho, mas Heloísa conseguia passar a impressão de que Marina era só uma agregada, uma protegida da família que devia favores. Os meses foram passando e a situação só piorava. Heloísa começou a fazer comentários sobre a comida que Marina comia, dizendo que ela estava engordando demais, que precisava se cuidar senão Felipe ia perder o interesse. Comentava sobre a educação de Marina, corrigindo a forma como ela falava, zombando quando Marina usava alguma palavra errada. Nas reuniões de família, Heloísa apresentava Marina como a mãe de Gabriel, nunca como esposa do Felipe. Era como se o casamento não existisse. Marina tentou conversar com Felipe várias vezes. Ela chorava, dizia que não aguentava mais, que queria sair daquela casa. Mas Felipe sempre tinha uma desculpa. Dizia que estavam juntando dinheiro, que em breve eles sairiam, que ela precisava aguentar só mais um pouco. Ele prometia que ia falar com a mãe, colocar limites, mas nunca fazia. Felipe tinha medo de perder o emprego de novo, de voltar à vida apertada. Ele tinha se acostumado com o conforto, com o salário gordo, com os benefícios, mesmo que isso custasse a dignidade da esposa. Gabriel crescia cercado de luxo, mais longe da mãe. Heloísa controlava tudo na vida do menino. Escolhia as roupas, a comida, os brinquedos, a escola. Marina era só uma figura secundária. Quando Gabriel começou a falar, ele chamava Heloísa de vovó, mas chamava Marina pelo nome, não de mãe. Aquilo partiu o coração de Marina. Ela estava perdendo o próprio filho para aquela mulher cruel. Os anos se passaram num ciclo doloroso. Marina acordava todos os dias naquela mansão enorme, mas se sentia a pessoa mais pobre do mundo. Não por falta de dinheiro, mas por falta de respeito, de amor, de reconhecimento. Ela tentava ser uma boa esposa para Felipe, mas o casamento estava esfriando. Felipe chegava tarde, cansado, sem vontade de conversar. Ele começou a beber mais. Às vezes nem dormia no quarto com Marina, ficava trabalhando até tarde e dormia no escritório. Marina tentou arrumar trabalho fora, mas Heloísa proibiu. Disse que seria uma vergonha para a família se a esposa do filho dela trabalhasse como doméstica. Mas também não deixava Marina fazer mais nada. Ela não podia ajudar na empresa familiar porque não tinha qualificação. Não podia cuidar do filho porque Heloísa controlava tudo. Marina estava presa numa vida de luxo, mas completamente vazia. No ano de 2013, quando Gabriel tinha 5 anos, aconteceu algo que mudou ainda mais o jeito como a família tratava Marina. Roberto, o patriarca, morreu de infarto fulminante. Foi de repente, sem aviso. Ele estava no escritório fechando um negócio e caiu morto. A família entrou em choque. O enterro foi enorme, com políticos, empresários, gente importante do Brasil inteiro. Marina ficou no fundo da igreja, sozinha, e ninguém da família sentou perto dela. Era como se ela não fizesse parte daquilo. Depois da morte de Roberto, Heloísa assumiu o controle total da empresa e da família. Ela ficou ainda mais amarga, ainda mais cruel. A dor da perda do marido transformou ela numa versão pior dela mesma. E quem mais sofreu foi Marina. Heloísa começou a culpar Marina por tudo. Dizia que o estresse de ter uma nora inadequada tinha contribuído para a morte de Roberto. Dizia que ele morreu decepcionado porque o filho caçula tinha jogado a vida fora por causa de uma empregada. Felipe afundou em depressão após a morte do pai. Ele começou a beber pesado. Chegava em casa bêbado, agressivo verbalmente, xingava Marina, culpava ela por todos os problemas. Dizia que se não fosse por ela, ele ainda teria o pai vivo, que a mãe teria razão, que ele devia ter terminado o relacionamento quando a família pediu. Marina aguentava calada. Ela ainda amava Felipe, ou pelo menos amava a memória do homem que ele tinha sido. Mas o Felipe do presente era outra pessoa. Um homem quebrado, covarde, que usava a esposa como saco de pancadas emocional. Gabriel crescia vendo tudo aquilo. O menino percebia a tristeza da mãe, mas também era influenciado pelo que a avó dizia. Heloísa enchia a cabeça de Gabriel com ideias sobre a mãe. Dizia que Marina não era bem educada, que não entendia das coisas finas da vida, que Gabriel precisava dar valor à família Almeida Rocha, não ao Silva. O menino começou a tratar Marina com indiferença. Quando ela tentava conversar, ele não prestava atenção. Quando ela tentava abraçar, ele se afastava. Marina estava perdendo tudo: o marido, o filho, a própria identidade. No ano de 2015, Marina tinha 30 anos e parecia ter 50. O sofrimento estava marcado no rosto dela. Ela não sorria mais, vivia num estado de tristeza constante. Pensava em fugir, em pegar Gabriel e ir embora, mas não tinha para onde ir, não tinha dinheiro próprio. Heloísa não deixava Felipe dar nenhum centavo para Marina. Ela era completamente dependente, uma prisioneira de luxo. Foi numa manhã de agosto de 2015 que tudo começou a mudar. Marina estava na mansão como sempre. Gabriel tinha ido para a escola com o motorista. Felipe tinha saído cedo para a empresa. Heloísa tinha viajado para o Rio de Janeiro para reuniões de negócios.
Pela primeira vez em anos, Marina estava sozinha na mansão, sem ninguém vigiando, sem ninguém controlando cada movimento dela. Marina resolveu fazer uma coisa que nunca tinha feito antes: explorar a mansão. Ela morava ali há 6 anos, mas conhecia apenas os cômodos principais e o quarto dela. Havia partes da casa que eram proibidas. O escritório de Roberto, por exemplo. Ninguém entrava desde a morte dele. Heloísa tinha trancado a porta e guardado a chave. Dizia que aquele espaço era sagrado, que as coisas do marido morto estavam lá e ninguém podia mexer. Marina não sabe o que deu nela naquela manhã. Talvez fosse desespero, talvez fosse raiva acumulada de tantos anos, talvez fosse intuição, mas ela resolveu entrar naquele escritório. Ela sabia onde Heloísa guardava as chaves, numa caixinha trancada dentro do quarto principal. Marina pegou um grampo de cabelo e conseguiu abrir a caixinha. Pegou o molho de chaves e foi até o escritório. A porta rangeu quando Marina abriu. O cheiro de mofo invadiu as narinas dela. Ninguém tinha entrado ali em 2 anos. Tudo estava coberto por uma camada de poeira. A mesa enorme de madeira nobre, as estantes cheias de livros e pastas, o sofá de couro, os quadros nas paredes. Marina entrou devagar, com o coração batendo forte. Ela sabia que se alguém descobrisse que ela tinha entrado ali, haveria consequências terríveis. Mas naquele momento Marina não ligava mais. Ela estava cansada de ser invisível, de ser controlada, de ser humilhada. Marina começou a olhar as coisas. Os livros nas estantes eram técnicos, sobre construção, arquitetura, direito empresarial. Tinha diplomas emoldurados na parede, fotos antigas da família, troféus de golfe. Marina abriu as gavetas da mesa. Tinha canetas caras, papéis de carta com o brasão da família, cartões de visita. Nada demais. Até que Marina abriu a gaveta do fundo, a maior. Estava trancada. Marina tentou várias chaves do molho até que uma funcionou. Dentro da gaveta tinha pastas. Muitas pastas organizadas com etiquetas. Marina pegou a primeira. Tinha documentos de propriedades, escrituras de imóveis, contratos. Marina não entendia muito bem o que estava vendo. Pegou outra pasta. Eram contratos de obras, licitações, processos judiciais. Marina ia desistir, colocar tudo de volta, quando viu uma pasta diferente no fundo da gaveta. Era uma pasta preta, sem etiqueta, com um cadeado pequeno. Marina forçou o cadeado com uma tesoura que achou na mesa. O cadeado quebrou. Marina abriu a pasta e começou a ler os documentos. No começo ela não entendeu direito. Eram contratos em inglês, transferências bancárias para paraísos fiscais, empresas offshore, contas secretas. Mas quanto mais Marina lia, mais ela começava a entender. Aqueles documentos mostravam como a família Almeida Rocha realmente tinha feito fortuna. Não tinha sido com trabalho honesto, tinha sido com fraude. Os documentos mostravam que a construtora da família tinha ganhado licitações públicas superfaturadas nos anos 80 e 90. Roberto pagava propina para políticos para garantir contratos milionários com o governo. As obras eram feitas pela metade, com material de péssima qualidade, mas o valor cobrado era o triplo do real. O dinheiro extra ia para contas secretas no exterior, tinha documentos de lavagem de dinheiro, empresas fantasmas, operações ilegais. A fortuna dos Almeida Rocha tinha sido construída roubando dinheiro público. Mas não era só isso. Tinha documentos ainda piores. Roberto tinha feito negócios com ditadores de países africanos. Vendia armas ilegalmente. Tinha ligações com grupos criminosos. Recebia dinheiro de origem duvidosa e lavava através da construtora. Tinha um documento que mostrava Roberto recebendo 15 milhões de dólares de um cartel colombiano em troca de construir uma série de galpões, que eram usados para armazenar drogas. Marina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Aquela família que se achava tão superior, que tinha humilhado ela durante anos por ser pobre, tinha construído tudo em cima de sangue, roubo e corrupção. A raiva que Marina sentiu naquele momento foi tão grande que ela tremeu inteira. Ela pensou em todas as vezes que Heloísa tinha chamado de sem classe, de sem educação, de inferior. Aquela mulher que se achava tão digna era viúva de um criminoso. Aquela fortuna toda tinha sido roubada do povo brasileiro. Marina tirou fotos de todos os documentos com o celular. Demorou quase 2 horas. Ela fotografou cada página, cada contrato, cada transferência bancária. Depois colocou tudo de volta na pasta, trancou a gaveta, limpou as pegadas de poeira que tinha deixado e saiu do escritório. Trancou a porta, devolveu as chaves para a caixinha no quarto de Heloísa. Ninguém ia saber que ela tinha estado lá,
Marina foi para o quarto dela e sentou na cama. As mãos ainda tremiam. Ela olhou para as fotos no celular. Eram centenas de imagens, provas irrefutáveis de crimes gravíssimos. Se aquilo vazasse, a família Almeida Rocha seria destruída. A empresa ia falir. Heloísa ia ser investigada. Todos os bens seriam confiscados. Eles perderiam tudo. E Marina tinha poder de fazer isso acontecer. Pela primeira vez em 8 anos, Marina sentiu algo diferente. Não era mais desespero. Não era mais tristeza. Era poder. Ela tinha nas mãos a arma para destruir aquela família que tinha destruído ela. Mas Marina não sabia o que fazer com aquilo. Ela ficou dias pensando. Dormia mal. Comia mal. Vivia num estado de ansiedade constante. Felipe percebeu que ela estava estranha, mas não perguntou nada. Ele nunca prestava atenção mesmo. Marina pensou em ir direto para a polícia, mas tinha medo. A família Almeida Rocha tinha conexões poderosas. Políticos, juízes, delegados. Se Marina fosse denunciar, eles podiam fazer ela desaparecer. Podiam inventar que ela era louca, que forjou documentos, que estava tentando extorquir a família. Marina era uma mulher pobre, sem educação formal, sem provas além das fotos. Quem ia acreditar nela contra uma família bilionária? Marina também pensou em usar aquilo para negociar, mostrar para Heloísa e exigir dinheiro em troca do silêncio. Pegar uma quantia grande, suficiente para sair daquela casa e recomeçar a vida em outro lugar. Mas isso a tornaria cúmplice. Ela seria tão criminosa quanto eles. E Marina não queria isso. A mãe dela tinha ensinado a sempre manter a dignidade, a fazer o que era certo. Mas o que era certo naquela situação? Denunciar e arriscar ser morta, ficar calada e continuar sendo humilhada. Usar as informações para se libertar, mas se tornando uma chantagista. Marina não sabia. Foram 3 semanas de tormento interno. Marina carregava aquele segredo sozinha, sem poder contar para ninguém. Ela olhava para Heloísa durante o jantar e sentia uma mistura de raiva e medo. Olhava para Felipe e sentia pena, porque ele não sabia que tipo de homem o pai realmente tinha sido. Olhava para Gabriel e se perguntava se deveria proteger o menino daquela verdade ou se ele tinha direito de saber. Foi quando aconteceu o jantar de agosto. Heloísa tinha organizado um jantar para 15 convidados importantes, empresários, um deputado federal, 2 juízes, esposas da alta sociedade. Era para comemorar um novo contrato que a construtora tinha fechado. Marina, como sempre, foi instruída a ficar invisível. Heloísa disse que ela podia comer na cozinha com os empregados, que não queria ela circulando entre os convidados. Mas naquela noite Marina estava cansada demais para obedecer. Ela desceu para a sala de jantar na hora do jantar e sentou na mesa. Heloísa ficou vermelha de raiva, mas não podia fazer um escândalo na frente dos convidados. O jantar começou tenso. Marina comia em silêncio enquanto todos conversavam. Heloísa lançava olhares furiosos para ela. Felipe estava desconfortável, mas não fez nada. Foi no meio do jantar que a esposa de um dos empresários, uma mulher fina e educada, tentou ser gentil com Marina. Ela perguntou o que Marina fazia, se trabalhava fora. Marina respondeu que cuidava do filho. A mulher perguntou onde Marina tinha estudado. Marina disse que tinha parado na escola aos 16 anos. Alguns convidados trocaram olhares. Heloísa aproveitou o momento. Você está vendo, querida? É o tipo de pessoa que meu filho escolheu. Sem estudo, sem educação, sem futuro. Eu tentei evitar, mas ele insistiu em se casar com a empregada. O silêncio caiu sobre a mesa. Marina sentiu todas aquelas pessoas olhando para ela com pena ou desprezo. Felipe ficou vermelho, mas abaixou a cabeça. Não defendeu a esposa. Marina sentiu algo quebrar dentro dela. Não era mais tristeza, era raiva pura. Heloísa continuou. Ela estava com vinho demais, falando mais do que devia. Começou a contar para os convidados como tinha tentado pagar Marina para ir embora, como tinha oferecido dinheiro para ela abortar Gabriel. Contou que Marina tinha engravidado de propósito para prender o filho. Ria enquanto contava, como se fosse uma história engraçada. Os convidados riam junto, constrangidos sem saber como reagir. Marina se levantou da mesa. Todos olharam para ela. Heloísa parou de falar e olhou com desprezo. Você não passa de uma empregada ordinária que enganou meu filho. Pegue suas coisas e sai da minha casa agora, sua piranha. Marina olhou para Heloísa. Olhou para Felipe, que continuava de cabeça baixa. Olhou para todos aqueles convidados ricos que achavam que eram melhores do que ela só porque tinham dinheiro. E foi naquele momento que Marina tomou a decisão. Ela ia destruir aquela família. Não por vingança, mas por justiça. Marina não saiu da sala. Em vez disso, ela pegou o celular no bolso. Os convidados olhavam sem entender. Heloísa estava vermelha, prestes a chamar a segurança para expulsar Marina fisicamente.
Mas antes que isso acontecesse, Marina falou. A voz dela saiu firme, clara, sem tremer. A senhora tem razão, dona Heloísa. Eu sou só uma empregada doméstica sem estudo. Mas a diferença entre eu e a senhora é que eu sou honesta. Eu ganho meu dinheiro com trabalho digno. A senhora ganhou dela roubando. Heloísa ficou branca. O que você está falando, sua louca? Marina levantou o celular. Estou falando dos documentos que estão trancados no escritório do seu falecido marido. Os documentos que mostram como ele construiu essa fortuna toda. Propina, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, negócios com traficantes. Eu tenho foto de tudo. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Ninguém respirava. Heloísa estava paralisada. Felipe finalmente levantou a cabeça e olhou para Marina com os olhos arregalados. Os convidados se entreolharam, chocados. Um dos juízes pigarreou nervoso. O deputado ficou pálido. Marina continuou. Eu passei 8 anos sendo humilhada por vocês, sendo tratada como lixo, tendo meu filho virado contra mim, aguentando tudo calada porque eu achava que não tinha escolha. Mas agora eu tenho provas de que toda essa riqueza, todo esse luxo, tudo isso foi construído com dinheiro roubado do povo brasileiro. E amanhã de manhã eu vou levar essas provas para o Ministério Público Federal. Heloísa finalmente reagiu. Ela se levantou cambaleante. Você não vai fazer nada disso. Você não tem coragem. Se você fizer isso, Felipe perde tudo. Gabriel perde tudo. Você vai destruir seu próprio filho. Marina olhou para Heloísa com uma calma que ela mesma se surpreendeu de ter. Gabriel vai entender um dia que é melhor ser pobre e honesto do que rico e ladrão. Ele vai aprender a ter vergonha na cara, uma coisa que o senhor Roberto nunca ensinou para os filhos dele. Os convidados começaram a se levantar, constrangidos, querendo sair dali. A festa tinha acabado. Heloísa estava em pânico. Felipe estava em choque. Marina pegou a bolsa e foi em direção à saída. Heloísa correu atrás dela. Espera, espera. A gente pode conversar. Quanto você quer? Eu pago qualquer valor. Marina se virou. Não quero seu dinheiro sujo. Quero que a senhora pague pelo que fez. Não só comigo, mas com todas as pessoas que foram roubadas para construir essa fortuna. Marina saiu da mansão. Ela não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas pela primeira vez em 8 anos, Marina sentiu que tinha recuperado algo muito mais importante que tudo isso, sua dignidade. Ela caminhou pela rua sem destino. Pegou o celular e procurou o número do Ministério Público Federal que tinha anotado dias atrás quando ainda estava decidindo o que fazer. Mas antes de ligar, Marina hesitou. Ela pensou em Gabriel. Se ela fizesse aquilo, o menino ia perder tudo. Ia descobrir que o avô era um criminoso. Ia ver a família desmoronar. Ia crescer com o peso daquela vergonha. Marina ficou parada na calçada, tremendo. Será que ela estava fazendo a coisa certa? Ou estava deixando a raiva controlá-la? Será que justiça e vingança não eram a mesma coisa naquele momento? Marina se sentou num banco de praça e chorou. Chorou tudo que tinha segurado durante anos. Chorou pela vida que ela podia ter tido se não tivesse se casado naquela família. Chorou pela mãe que não estava mais ali para aconselhá-la. Foi quando o celular tocou. Era um número desconhecido. Marina atendeu. Ela disse que era jornalista investigativa e que estava há anos tentando provar crimes da família Almeida Rocha. Disse que tinha contatos dentro da casa, que uma das empregadas tinha contado o que tinha acontecido no jantar. A jornalista perguntou se Marina realmente tinha as provas. Marina confirmou. A jornalista então disse algo que mudou tudo. Se você me der essas provas, eu garanto que elas vão parar nas mãos certas. Eu tenho contatos em promotores honestos, em juízes que não são comprados, e eu garanto sua segurança. Você e seu filho vão ser protegidos, mas se você for sozinha, eles vão te destruir antes que você consiga fazer qualquer coisa. Eles têm poder, dinheiro, conexões. Você precisa de ajuda. Marina pensou. A jornalista tinha razão. Se ela fosse sozinha, podiam facilmente silenciá-la. Mas se a imprensa estivesse envolvida, se as provas vazassem publicamente, não haveria como esconder. Marina concordou em encontrar a jornalista. A jornalista se chamava Fernanda Lopes. Ela tinha 45 anos e uma reputação impecável no jornalismo investigativo. Fernanda já tinha derrubado vários políticos corruptos, empresários fraudulentos. Ela era incorruptível, corajosa e inteligente. Marina encontrou Fernanda num café discreto longe da mansão. Elas conversaram por horas. Marina mostrou todas as fotos dos documentos. Fernanda olhou cada uma com atenção crescente. Quando terminou, ela olhou para Marina com respeito. Você sabe o que você tem aqui. Isso é maior do que apenas uma família corrupta. Esses documentos ligam os Almeida Rocha com políticos de primeiro escalão, com empresas multinacionais. Isso pode derrubar gente muito poderosa. Você tem certeza que quer ir em frente?
porque quando isso explodir, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Marina respondeu sem hesitar. Tenho certeza. Fernanda traçou um plano. Ela ia passar os documentos para uma rede de promotores do Ministério Público que estavam investigando corrupção em obras públicas. Ao mesmo tempo, ela ia publicar uma matéria explosiva no jornal onde trabalhava, revelando os crimes da família Almeida Rocha. Ia acontecer tudo ao mesmo tempo, a investigação oficial e a exposição pública. Não haveria como abafar. Mas Marina precisava ficar escondida por alguns dias, até as coisas se acalmarem. Fernanda levou Marina para a casa dela. Era um apartamento simples, seguro. Marina ficou lá por 3 dias. Ela não teve notícias de Felipe, de Heloísa, de Gabriel. O celular dela tocou centenas de vezes, mas ela não atendeu. Eram ligações de números da família, ameaças, promessas, súplicas. Marina desligou o celular. No 3º dia, a bomba explodiu. O jornal publicou a matéria na primeira página. Império Almeida Rocha, construído sobre corrupção e lavagem de dinheiro. A matéria tinha documentos digitalizados, fotos, provas. A repercussão foi imediata. Todos os outros jornais pegaram a história. Virou notícia nacional. A Polícia Federal deflagrou uma operação. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na mansão, nos escritórios da construtora, nas casas dos filhos de Roberto. Heloísa foi presa. Ela apareceu na televisão sendo levada algemada, com o rosto destruído, chorando. A mulher que tinha se achado tão superior estava sendo humilhada da pior forma possível. Os filhos dela também foram investigados. Descobriram que eles sabiam de parte dos crimes do pai, que continuaram com esquemas mesmo após a morte dele. A empresa foi lacrada. Os bens foram bloqueados. A fortuna de bilhões evaporou da noite para o dia. Felipe tentou dizer que não sabia de nada, que era inocente. E realmente as investigações mostraram que ele estava alheio aos crimes. Roberto nunca tinha confiado no filho caçula. Achava ele fraco demais. Felipe não foi preso, mas perdeu tudo. Sem a empresa, sem a fortuna, sem nada. Ele tentou contato com Marina. Mandou mensagens desesperadas. Dizia que precisava conversar, que estava perdido, que não sabia o que fazer. Marina concordou em encontrá-lo uma vez. Foi num café público, com Fernanda de testemunha para garantir que nada aconteceria. Felipe apareceu irreconhecível. Ele tinha emagrecido, estava com olheiras profundas, barba por fazer. Ele sentou na frente de Marina e começou a chorar. Pediu perdão. Disse que tinha sido um covarde, que tinha deixado a mãe humilhar Marina durante anos, que devia ter defendido ela. Disse que tinha perdido tudo, que não tinha para onde ir, que estava morando num quarto alugado miserável. Marina ouviu tudo em silêncio. Quando Felipe terminou de falar, ela disse: "Você teve 8 anos para me defender, 8 anos para ser um homem. Você escolheu ser covarde. Agora você vai aprender a viver do jeito que eu vivi a vida inteira, com dignidade, mas sem luxo. Vai ser bom para você aprender humildade." Felipe perguntou sobre Gabriel. Marina disse que o menino estava bem, que estava morando com ela na casa de Fernanda temporariamente. Gabriel tinha sido retirado da custódia de Heloísa pela justiça e entregue a Marina. O menino estava confuso, assustado, sem entender por que a avó tinha sido presa, porque tinham perdido a mansão. Marina estava tentando explicar para ele de forma que uma criança de 7 anos pudesse entender. Felipe pediu para ver o filho. Marina disse que sim, mas com supervisão. Ela não confiava mais em Felipe. Ela tinha pena dele, mas não confiava. Felipe concordou com tudo. Ele estava quebrado demais para brigar por qualquer coisa. As semanas se passaram. O julgamento de Heloísa foi rápido. Com tantas provas, não havia defesa possível. Ela foi condenada a 23 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa. Os outros filhos também foram condenados, penas menores mais significativas. A família Almeida Rocha tinha caído do topo para o fundo do poço. Marina, por outro lado, começou a reconstruir sua vida. Ela recebeu uma recompensa do governo federal por ter fornecido informações que levaram à recuperação de milhões de reais desviados. A quantia não era enorme, mas era suficiente para ela comprar um apartamento pequeno e recomeçar. Marina também voltou a estudar. Ela se matriculou num curso supletivo para terminar o ensino médio. Queria fazer o que a mãe sempre sonhou, ter educação formal. Gabriel lentamente foi se adaptando à nova realidade. No começo ele tinha raiva de Marina. Ele tinha sido criado no luxo e agora estava morando num apartamento simples, sem motorista, sem babá, sem brinquedos caros.
Mas Marina foi paciente. Ela explicou para o menino que o dinheiro da família tinha vindo de lugares errados, que tinham roubado de pessoas que precisavam. Explicou que era melhor ter pouco mais conquistado de forma honesta do que ter muito mais roubado. Gabriel começou a entender. Ele viu a mãe trabalhando duro, estudando à noite, fazendo tudo sozinha. Viu a dignidade dela. E lentamente o menino começou a respeitar a mãe. Ele parou de chamar ela de Marina e voltou a chamar de mãe. Naquele momento, quando Marina ouviu Gabriel dizer mãe pela primeira vez em anos, ela soube que tinha valido a pena. Tudo tinha valido a pena. Felipe tentou se reaproximar da família. Ele conseguiu um emprego como desenhista numa empresa pequena. O salário era baixo, mas ele estava trabalhando honestamente pela primeira vez na vida. Ele via Gabriel uma vez por semana, sempre na presença de Marina. Ele tentou reconquistar Marina, disse que tinha mudado, que tinha aprendido, que queria outra chance. Marina pensou muito sobre isso. Ela não amava mais Felipe da forma que amou um dia. Muito tinha acontecido, muita dor, muita decepção. Mas ela também via que ele estava realmente tentando ser diferente. Estava lutando, trabalhando, sendo humilde. Ela decidiu dar uma chance, mas devagar, sem pressa. Se eles fossem se reconstruir como família, seria do jeito certo, com respeito mútuo, com dignidade. 2 anos se passaram desde o jantar fatídico. Marina terminou o ensino médio. Ela passou num concurso público e conseguiu um emprego de auxiliar administrativa numa escola pública. Não ganhava muito, mas era estável, tinha benefícios, aposentadoria. Era tudo conquistado com honestidade. Gabriel estava crescendo bem, estudando numa escola pública boa, fazendo amigos de verdade, não amizades baseadas em dinheiro. Felipe e Marina tinham voltado a morar juntos, mas num apartamento alugado simples. Eles estavam reconstruindo o casamento, mas de forma diferente. Agora era uma parceria de iguais. Felipe respeitava Marina. Ele tinha aprendido do jeito mais difícil que arrogância e dinheiro não fazem uma pessoa melhor. Humildade e caráter fazem. Heloísa ainda estava na prisão. Marina levou Gabriel para visitar a avó uma vez. Foi doloroso. Heloísa estava diferente. A prisão tinha quebrado ela. Ela pediu perdão para Marina. Chorou, disse que tinha sido cruel, que tinha sido arrogante, que tinha destruído a própria família com orgulho e maldade. Marina aceitou o pedido de desculpas, mas disse que não esqueceria. Algumas feridas deixam cicatrizes permanentes. A jornalista Fernanda se tornou amiga próxima de Marina. Ela tinha escrito um livro sobre o caso Almeida Rocha. O livro se tornou best-seller. Fernanda dividiu parte dos lucros com Marina, gesto que ela não precisava fazer, mas fez porque reconhecia a coragem de Marina. Com esse dinheiro, Marina conseguiu finalmente comprar um apartamento pequeno. Era dela, conquistado com esforço e verdade. Marina olhava para a vida dela agora e sentia paz. Não tinha luxo, não tinha mansão, não tinha motorista, mas tinha dignidade, tinha respeito próprio, tinha o amor do filho, tinha um casamento que estava sendo reconstruído em bases verdadeiras, tinha amigos de verdade, tinha conquistas honestas. E isso valia mais do que todos os lustres de cristal do mundo. Ela se lembrava da mãe, Dona Conceição, e sabia que ela estaria orgulhosa. Marina tinha mantido a promessa feita no leito de morte. Nunca tinha abaixado a cabeça, sempre manteve a dignidade, fez o que era certo mesmo quando foi difícil. Essa história nos ensina lições profundas sobre orgulho, humildade e justiça. Heloísa Almeida Rocha achava que era superior porque tinha dinheiro. Ela humilhava Marina por ser pobre, por ser empregada doméstica, por não ter educação formal. Mas o dinheiro dela tinha vindo do roubo, da corrupção, da desonestidade. Marina era pobre, mas era honesta, e no final a honestidade venceu. Quantas vezes na vida nós julgamos as pessoas pela aparência, pela roupa que vestem, pelo carro que dirigem, pela casa onde moram. Achamos que quem tem mais dinheiro é melhor, mais importante, mais digno de respeito. Mas o dinheiro não define o valor de uma pessoa. O caráter define, a honestidade define, a forma como tratamos os outros define. Heloísa tinha tudo, dinheiro, poder, influência, mas não tinha caráter. Ela usou a riqueza para humilhar, para oprimir, para se achar superior. E no final, perdeu tudo. Marina não tinha nada, sem dinheiro, sem poder, sem educação formal, mas tinha caráter. Ela manteve a dignidade mesmo sendo humilhada. E no final conquistou tudo o que realmente importa. Respeito próprio, amor verdadeiro, vitórias honestas. A história também nos ensina sobre coragem. Marina podia ter ficado calada. Podia ter usado os documentos para chantagear e conseguir dinheiro. Podia ter aceitado o suborno. Mas ela escolheu fazer o que era certo, mesmo sabendo que seria difícil, perigoso. Ela colocou a justiça acima do conforto pessoal.
Isso é coragem de verdade. E a história nos ensina sobre redenção. Felipe foi covarde durante anos. Ele deixou a mãe humilhar a esposa. Não defendeu Marina. Escolheu o conforto em vez da integridade. Mas quando perdeu tudo, ele teve a chance de escolher que tipo de homem queria ser. E ele escolheu mudar. Não foi fácil. Ele teve que reconstruir do zero. Trabalhar duro, ser humilde, mas ele conseguiu. Porque nunca é tarde para mudar, para ser melhor, para escolher a pessoa certa para se tornar. Gabriel também aprendeu lições valiosas. Ele tinha sido criado no luxo, mimado, ensinado que era superior aos outros. Mas quando a verdade veio à tona, ele teve que reaprender tudo. Ele aprendeu que valor não vem de quanto dinheiro você tem, mas de quem você é como pessoa. Ele aprendeu a respeitar a mãe que sempre esteve ali, mesmo sendo humilhada. Ele aprendeu que orgulho falso leva à queda, mas humildade verdadeira leva ao crescimento. E você, que está assistindo essa história agora, o que você faria no lugar de Marina? Se você descobrisse que sua família tinha construído tudo em cima de crimes, você teria a coragem de denunciar, ou ficaria calada para proteger o conforto? Se você fosse humilhada durante anos, conseguiria manter a dignidade como Marina manteve, ou revidaria com mais ódio? Essas são perguntas difíceis, mas são perguntas importantes. Porque todos nós, em algum momento da vida, vamos enfrentar escolhas entre o que é fácil e o que é certo, entre o conforto e a integridade, entre a vingança e a justiça. E a escolha que fazemos define quem nós realmente somos. Marina poderia ter se tornado amarga, vingativa, cruel como Heloísa, mas ela escolheu ser diferente. Ela escolheu fazer justiça, não vingança. Ela denunciou os crimes não porque queria destruir a família, mas porque era o certo a fazer. Ela aceitou Felipe de volta não porque era fraca, mas porque viu que ele estava realmente mudando. Ela ensinou Gabriel valores de verdade, não baseados em dinheiro, mas em caráter. No final, Marina venceu, não porque ficou rica. Ela não ficou, mas porque recuperou o que tinha perdido, sua dignidade, seu respeito próprio, o amor do filho, a paz interior. Essas coisas não têm preço, essas coisas o dinheiro não compra. E essas coisas ninguém pode tirar de você, a não ser você mesmo. Heloísa perdeu tudo porque construiu sobre mentiras. Marina ganhou tudo porque construiu sobre verdade. E essa é a lição mais importante. O que é construído sobre mentira sempre cai. O que é construído sobre verdade sempre permanece. Então me diz aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação onde foi humilhado por causa da sua condição financeira? Como você reagiu? Você teve a força de Marina para manter a dignidade? Ou deixou a situação te quebrar? Conta sua história. Vamos nos apoiar porque cada um de nós tem batalhas difíceis. E se essa história tocou seu coração, curte o vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está passando por humilhação, por dificuldade, por momentos difíceis. Essa história pode dar força para essa pessoa. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Toda semana eu trago histórias reais e emocionantes que vão mexer com você. Histórias de pessoas comuns que enfrentaram situações extraordinárias. Histórias de coragem, de superação, de justiça. Porque essas histórias precisam ser contadas. Elas nos lembram que não importa quão difícil a situação esteja, sempre há uma forma de sair dela com dignidade. E lembra, você não é definido pelo que você tem. Você é definido pelo que você é. Marina não tinha nada, mas era tudo. Heloísa tinha tudo, mas não era nada. Qual das duas você quer ser? A escolha é sua. Sempre foi, sempre será. Que Deus abençoe você, onde quer que esteja. E que você sempre tenha a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando for difícil. Porque no final, a verdade sempre vence. Sempre. Um abraço forte e até a próxima história.